Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, desta noite. Hoje é dia 5 de março de 2020, uma quinta-feira, 24 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pela internet o José Augusto, a Rosário Fátima, a Daniele Bozo, e pelo nosso canal no YouTube, a Bernadette Mangi. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E os nossos irmãos que estão pela internet também estão desejando uma boa noite. Nós vamos estudar do referido livro o capítulo 2, segundo capítulo desse livro, que vai estudar a situação dos espíritos felizes. Como os espíritos felizes se encontram em estado de erraticidade, ou seja, depois da perda do corpo físico, depois da libertação do espírito pelo fenômeno biológico que nós chamamos de morte, mas que tecnicamente não acontece como muita gente imagina. A morte, propriamente dita, ela não existe. O que existe é apenas o desaparecimento do nosso corpo material, desse corpo grosseiro. O espírito, a essência e a razão pela qual tudo existe, permanece, sobrevive, bem como o seu corpo perispiritual. E então Kardec vai fazer esse estudo. Até aqui, então, ele fez um arrazoado, uma defesa a respeito do futuro, a respeito do céu e do inferno, e etc., como nós vimos estudando desde o ano passado. Então, no capítulo 2, o título é Espíritos Felizes, como eu já havia dito. Sr. Samson vai estudar a situação desse Sr. Samson em estado de erraticidade. E diz o seguinte: o Sr. Samson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, morreu a 21 de abril de 1862, após um ano de cruéis padecimentos. Então, ele era espírita, frequentava a Sociedade Espírita de Paris, e depois de um ano de cruéis sofrimentos, ele desencarna. O que mostra para todos nós, assim, de bate-pronto, que o espírita não está livre, não, de sofrimento. Nós estamos aqui na Terra por uma razão muito simples. Nós temos que fazer com que o nosso espírito progrida. E a dor é a nossa grande aliada. A dor mostra para o espírito a sua verdadeira realidade, a sua situação de fragilidade no corpo físico, né? A nossa matéria é muito frágil. Ela realmente deixa muito a desejar no sentido de nos dar a segurança de estar solidamente cravados na vida material. Ninguém está solidamente encarnado, ou seja, a ponto de ficar durante muito tempo, ter a certeza que vai durar muito tempo encarnado. A verdade é que um desarranjo qualquer pode nos levar a uma doença grave que pode causar essa situação do Sr. Samson, que depois de um ano de cruéis padecimentos, desencarna. E não raro nós vemos isso acontecer com muita gente. Então, essa é a primeira lição que nós tiramos desse início de estudo a respeito dos espíritos felizes. Mas, apesar disso, nós vamos ver que ele é um espírito feliz. Prevendo o seu fim, o Sr. Samson, ele havia dirigido ao presidente da sociedade, portanto, o nosso mestre, Allan Kardec, uma carta contendo a seguinte passagem. Ele vai falar agora a respeito desta carta. No caso de uma súbita separação de minha alma e meu corpo, venho lembrar-vos uma solicitação que já vos fiz há cerca de um ano,
é a de evocar o meu espírito, ou seja, de chamar o espírito, depois de desencarnado, para que ele pudesse manifestar-se na sociedade parisiense o mais rapidamente possível e sempre que julgares conveniente, a fim de que, membro bastante inútil da nossa sociedade durante a minha permanência na Terra, eu possa servir para alguma coisa além do túmulo, proporcionando-vos os meios de estudar, fase por fase, através das evocações, as diversas circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama de morte, mas que para nós, espíritas, é apenas uma transformação, segundo os desígnios impenetráveis de Deus, mas sempre útil ao fim que ele se propôs. Além desta autorização e pedido, para me dardes a honra dessa espécie de autópsia espiritual, que o meu tão reduzido adiantamento espiritual tornará talvez estéril, caso em que vossa prudência vos levará naturalmente a não ir muito além de um certo número de experiências. Ouso vos pedir pessoalmente, bem como a todos os meus colegas, suplicarem ao Todo-Poderoso permitir aos bons espíritos que me assistam com os seus conselhos benevolentes. Em particular a São Luís, nosso presidente espiritual. São Luís era presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no sentido de me guiar na escolha e na época de uma reencarnação. Porque desde o presente isso me preocupa muito. Temo encarnar-me quanto às minhas forças espirituais, pedindo... Desculpa, eu li errado. Temo enganar-me quanto às minhas forças espirituais, pedindo a Deus demasiado cedo e presunçosamente uma vida corporal, na qual não pudesse justificar a bondade divina, ou que, em lugar de servir ao meu adiantamento, prolongasse a minha permanência na Terra, ou algures, caso eu viesse a fracassar. A Camila Vitor acaba de entrar também, seja bem-vinda, viu, Camila? E Kardec vai dizer o seguinte: para atender ao seu desejo de ser evocado o mais cedo possível após o seu passamento, dirigimos-nos à cama mortuária com alguns membros da sociedade e, na presença do corpo, deu-se a comunicação seguinte, 1 hora antes do enterro. Tínhamos com isso um duplo objetivo, o de cumprir a sua última vontade e o de observar, mais uma vez, a situação da alma num instante assim tão próximo da morte. E isso com um homem eminentemente inteligente, esclarecido e profundamente convicto dos princípios espíritas. Interessava-nos verificar a influência dessas convicções sobre a situação do espírito, colhendo para isso as suas primeiras impressões. Nossa expectativa não foi frustrada. O Sr. Sanson relatou com perfeita lucidez o instante da transição, aquele momento em que o espírito deixa a matéria e passa para o mundo espiritual. Essa que é a transição, o momento mais, vamos dizer assim, mais forte, né, dessa passagem do espírito do mundo material para o mundo espiritual, que é essa transição que se dá. Ele havia assistido à sua própria morte, vendo-se também renascer, circunstância pouco comum e que se deve à elevação do seu espírito. Subtítulo de número 1, Câmara Mortuária, 23 de abril de 1862. Agora vai dar-se a evocação propriamente dita, solicitada pelo Sr. Sanson e atendida por Allan Kardec. Evocação. Atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Meu caro Sr. Sanson, cumprimos um dever e sentimos um prazer ao vos evocar o mais cedo possível após a sua morte, como era do vosso desejo. É uma graça especial de Deus que permite ao meu espírito poder comunicar-se. Já o Sr. Sanson falando, né? Agradeço a vossa boa vontade, mas estou fraco e tremo.
Pergunta de Kardec. Sofreste tanto que podemos, segundo penso, perguntar como estáis agora. Sentis ainda as vossas dores? O que sentis ao comparar a vossa situação presente com a de 2 dias? Resposta do Sr. Sanson. Minha situação é bem feliz, pois nada sinto de minhas antigas dores. Estou recuperado e renovado, como costumais dizer. A transição da vida terrena para a vida espiritual deve me tornar tudo incompreensível de início, pois, às vezes, permanecemos muitos dias sem recobrar a lucidez. Mas, antes de morrer, fiz uma prece a Deus, pedindo-lhe que me permitisse falar aos que quero bem, e Deus me ouviu. Quarta pergunta, Kardec. Quanto tempo levastes para recobrar a lucidez mental? Resposta, 8 horas. Deus, repito, me havia dado uma prova da sua bondade. Julgou-me bastante digno e jamais poderei agradecer-lhe como devo. Quinta pergunta. Estais bem certo de não pertencer mais ao nosso mundo? Como o constatastes? Resposta. Claro, não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e vos sustentar na pregação da caridade e da abnegação que orientam a minha vida. Além disso, ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve levar à crença do justo e do bom. Sinto-me forte, bastante forte. Numa palavra, estou transformado. Não reconhecereis mais o velho inseguro que devia afastar-se de tudo, abandonando qualquer prazer e alegria. Sou espírito. Minha pátria é o espaço e meu futuro é Deus, que irradia pela imensidade. Queria muito falar aos meus filhos, para lhes ensinar o que eles sempre mostraram má vontade de acreditar. Pergunta de número 6. Que efeito vos produz a visão do vosso corpo aqui ao lado? Só para relembrar, eles estavam na câmara mortuária algumas horas antes do espírito do corpo ser sepultado. Daí a pergunta de Kardec. Resposta. Meu corpo, pobre e mísero despojo, meu corpo, pobre e mísero despojo, tens de voltar à poeira, mas guardo comigo a boa lembrança de todos os que me estimaram quando encarnado. Olho esta pobre carne deformada, que foi a habitação do meu espírito e a prova de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo. Purificaste o meu espírito. O sofrimento 10 vezes santo proporcionou-me boa recompensa, pois encontro tão depressa a possibilidade de falarmos. Pergunta de número 7. Conservastes as vossas ideias até o último instante? Resposta. Sim, meu espírito conservou as suas faculdades. Perdi a visão, mas pressentia. Toda a minha vida se desenrolou na minha memória, e a minha última lembrança, meu último pedido, foi o de poder falar convosco como faço. Depois, pedi a Deus para vos proteger, a fim de que o sonho da minha vida se realizasse. Pergunta de número 8. Tivestes consciência do momento em que vosso corpo dava o último suspiro? O que se passou convosco nesse momento? Que sensações experimentastes? Resposta do Sr. Sanson. A vida se extingue e a vista, ou antes, a vista do espírito se apaga. Encontra-se o vácuo, o desconhecido. E levado por não sei que sortilégio, a gente se encontra num mundo onde tudo é alegria e grandeza. Eu não sentia mais, não dava mais conta de mim mesmo, e não obstante, uma inefável felicidade me envolvia. Não sentia mais o aguilhão da dor. Pergunta de número 9. Tem ciência
Kardec complementa, do que me propus a ler no vosso túmulo, e Kardec deve ter feito um pronunciamento, né? E está perguntando se ele sabia antecipadamente o que ia ser lido. Pronunciadas apenas as primeiras palavras, o Espírito respondeu antes que acabasse a leitura. Respondeu também sem que nada lhe perguntassem, ao que discutiam os assistentes sobre a conveniência de se ler a sua comunicação no cemitério, em virtude da presença de pessoas que poderiam não participar das suas opiniões. Ó, meu amigo, respondeu ele, eu sei, pois já estive ontem convosco, como já estive hoje. Minha satisfação é muito grande. Obrigado. Falai para que possam me compreender e vos apreciar. Nada temais, pois todos respeitam a morte. Falai, pois, para os incrédulos, para que os incrédulos adquiram a fé a Deus. Falai, coragem, confiança, que possam os meus filhos converter-se a uma crença tão honrosa. Assinado J. Sanson. Durante a cerimônia do cemitério, ele ditou as seguintes palavras: que a morte não vos atemorize, meus amigos. Ela é, para vós, apenas uma etapa. Se tiverdes sabido viver bem, ponto. É uma felicidade se a tiverdes merecido dignamente, cumprindo bem as vossas palavras. Repito-vos, coragem e boa vontade. Não deis mais do que um medíocre valor aos bens terrenos, e sereis recompensados. Não se pode gozar muito sem roubar o bem-estar dos outros, praticando moralmente um imenso mal. Que a terra me seja leve. Segunda evocação deste mesmo espírito, o Sr. Sanson. Sociedade Espírita de Paris, aí já no caso na sociedade, né? Naquele momento eles estavam no velório, agora já estão na sociedade. 25 de abril de 1862. A primeira foi 2 dias antes, já 2 dias no momento do enterro, agora já na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Evocação. Meus amigos, estou perto de vós. Ficamos felizes com a conversa que mantivemos convosco, está dizendo Kardec, no dia do vosso enterro. E desde que o aceiteis, seremos felizes de completar o assunto para a nossa instrução. Resposta. Estou ao vosso dispor, contente porque pensais em mim. Terceiro, Kardec. Tudo o que nos puder esclarecer sobre as condições do mundo invisível, fazendo-nos compreendê-lo, representa elevado ensinamento, pois é a falsa ideia que se tem a seu respeito que leva frequentemente à incredulidade. Não vos admireis, pois, com as perguntas que vos fizermos. Resposta do Sr. Sanson. Não me admirarei e espero as vossas perguntas. Kardec, descrevestes com bastante clareza a passagem da vida para a morte. Dissestes que no momento em que o corpo exalava o último suspiro, a vida se extingue e a vista do espírito se apaga. Esse momento é seguido de uma sensação penosa e dolorosa? Pergunta Kardec. E aqui tem uma nota do tradutor, de número 49, que diz o seguinte: a vista do espírito se apaga, está entre aspas. Esse dado é importante porque se relaciona com o problema da percepção espiritual. O espírito não percebe por órgãos especiais, mas por todo o seu corpo. A transferência da visão de um campo específico para o geral requer algum tempo de adaptação. Veja-se no Livro dos Espíritos, o capítulo Ensaio Teórico sobre as sensações dos espíritos. Quem quiser saber mais, então, se reporte a esse capítulo do Livro dos Espíritos, Ensaios Teóricos sobre as sensações dos espíritos, que lá está relatado com maiores minúcias a esse respeito.
Responde o senhor Samson a questão perguntada por Kardec. Sem dúvida, porque a vida é uma sequência incessante de dores, e a morte é o complemento de todas essas dores. É por isso que se verifica uma ruptura violenta, como se o espírito tivesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar do seu envoltório. É esse esforço que absorve todo o nosso ser, não lhe permitindo compreender a transformação por que passa. Acrescenta Kardec a seguinte explicação a essa resposta. Essa não é a regra geral. A experiência mostra que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, mas que entre os que chegaram a um certo grau de espiritualização, a separação se realiza sem esforços. Na verdade mesmo, Kardec relata isso no Livro dos Espíritos, né? No último minuto, no último suspiro, o espírito simplesmente já está separado do corpo, já não há mais não tem mais que fazer esforço nenhum para romper qualquer laço, ele já está separado, especialmente nas mortes naturais, que se dá de forma natural, por extinção da força física, né, do fluido vital. Pergunta número 5. Sabeis se há espíritos que sofrem mais nesse momento? Ele é mais penoso, por exemplo, para o materialista, para aquele que crê que tudo então se acaba para ele? Resposta do senhor Samson. Isso é certo. Isso é certo, porque o espírito preparado já superou os sofrimentos anteriores, ou melhor, habituou-se a sofrer e a serenidade com que aguarda a morte o livra de sofrer duplamente, mesmo porque ele sabe o que o aguarda. O sofrimento moral é mais doloroso e a sua ausência no instante da morte representa grande alívio. Aquele que não crê se parece ao condenado à pena capital, que no último pensamento vê a lâmina e, ao mesmo tempo, o desconhecido. Há uma semelhança entre essa morte e a do ateu. Pergunta número 6. Há materialistas bastante endurecidos para acreditarem seriamente nesse momento supremo, que vão ser reduzidos a nada? Resposta: sem dúvida. Há os que creem nisso até a última hora, mas no momento da separação, o espírito sofre um retorno às profundezas de si mesmo. A dúvida, então, o envolve e o tortura, levando-o a se perguntar no que irá se transformar. Ele quer compreender alguma coisa e não consegue. A separação nunca se faz sem essa impressão. Um espírito nos deu, em outra ocasião, o quadro seguinte do incrédulo. Já um outro espírito falando a esse respeito, a respeito do ateu, né? Como é o desencarne do ateu. Diz assim: o incrédulo endurecido experimenta nos seus últimos momentos as angústias desses terríveis pesadelos em que nos vemos à beira de um precipício, prestes a cair no abismo, fazendo inúteis esforços para escapar, sem conseguir recuar. Nesses momentos, queremos agarrar a alguma coisa, encontrar um ponto de apoio, mas nos sentimos deslizar. Queremos gritar e não podemos articular palavras. É assim que vemos o moribundo se contorcer, crispar as mãos e emitir sons angustiados, sinais certos do pesadelo em que se encontra. No pesadelo comum, o despertar nos livra do desespero e ficamos felizes ao constatar que tudo foi apenas um sonho. Mas o pesadelo da morte se prolonga, às vezes, por longo tempo, até mesmo por anos, e o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que ele, às vezes, se vê mergulhado. Isso varia de espírito para espírito, porque há relatos nesse mesmo livro aqui que um espírito de um homicida perverso se encontrava num lugar muito claro, e ele ficava importunado com toda aquela claridade. Então, as trevas, a escuridão,
relativo ao modo do espírito pensar e aquilo que é necessário para que ele mude essa maneira de pensar e caia em si, segundo, conforme a realidade de cada um, conforme a realidade necessária para cada um, ou seja, voltar às suas origens, retornar à sua origem de espírito, porque o espírito, embora ele possa, ao longo da vida, pensar da maneira que ele quiser, ele tem essa liberdade, ele não perde a sua essência, ele será sempre o espírito. Ateu ou não, será sempre o espírito. Sofrerá mais o ateu, porque é uma espécie de revolta contra o Criador. Revolta contra aquele que o criou. Ele se rebela contra o Criador. Então, naturalmente, ele vai sofrer mais, porque ele precisa retornar às suas origens, e esse retorno se faz cada vez mais difícil em função da sua renitência no mal, da sua renitência em pensar de maneira errada. E por isso que é muito importante a caridade. Jesus prega muito isso, né? É importante o espírito dedicar-se à caridade, porque dedicar-se à caridade é libertar-se do materialismo da vida. Libertando-se do materialismo da vida, o espírito liberta-se do seu próprio sofrimento. Ele deixa o seu sofrimento para trás, né? Ele deixa o egoísmo para trás, porque esse é o grande problema do espírito encarnado em mundos como o nosso, né? O egoísmo, o excesso de apego às coisas materiais, né? E o desapego ao amor, à caridade, ao bem, ao respeito do próximo, e etc., né? Ele faz o processo inverso, né? Aqui no nosso mundo as coisas funcionam mais ou menos dessa forma. Então é necessária a prática da caridade, a prática do bem, o conhecimento da vida espiritual, de como se processa as coisas do mundo espiritual, para que o espírito aos poucos deixe de lado essa sua tendência à materialidade da vida e apego à materialidade da vida, para tornar-se um espírito espiritualizado e não ter que passar por toda essa angústia do desencarne de um ateu, né? De uma pessoa materialista, né? Que é muito problemático para quem assim pensa, e dolorido, né? Para quem assim pensa. Ele vai ter que trabalhar, lutar, trabalhar, se empenhar 2 vezes mais do que se ele tivesse ao longo da vida estudado a Bíblia, estudado o Evangelho de Jesus, procurado um conhecimento maior através da doutrina espírita ou de outras doutrinas que espiritualizam o homem. Ele teria muito menos problemas, né, do que mantendo-se ateu, mantendo-se materialista. Pergunta de número 7 de Kardec ao Sr. Samson. Disseste que no momento de morrer perdestes a vista, mas que podias pressentir? Compreende-se que não tinhas a visão corporal, mas antes que essa visão se apagasse, já entrevíeis a claridade do mundo espiritual? Resposta. Foi o que eu disse anteriormente. O instante da morte torna o espírito clarividente. Clarividência é diferente de vidência. O clarividente não é um médium. O vidente, sim, né? O vidente vê os espíritos, ou melhor, o corpo perispiritual. E o clarividente vê aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Então, no momento da morte, o espírito se torna um clarividente. Ele começa a perceber aquilo que está ocorrendo no mundo espiritual, né? Naquele momento. Por isso que ele usa essa expressão. Os olhos deixam de ver, mas o espírito possui visão mais profunda. Ou seja, ele enxerga 180 graus por todo o seu ser, vamos dizer assim. Descobre instantaneamente um mundo desconhecido. E a verdade que assim lhe aparece subitamente, lhe confere, embora por momentos, uma grande alegria e uma tristeza inexplicável, segundo o estado da sua consciência e a lembrança da sua vida passada. Kardec acrescenta a seguinte explicação. Trata-se do instante anterior àquele em que o espírito perde a consciência. Isso explica o emprego da expressão por momentos, pois as mesmas impressões agradáveis ou penosas prosseguem após o despertar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no YouTube.
Não. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, por favor, escreva aí no chat e a gente tenta responder aqui. Ou quiser algum esclarecimento a respeito daquilo que a gente está estudando. Pergunta de número 8 ao senhor Samson. Quereis dizer o que, no momento em que os vossos olhos se reabriram para a luz, vos emocionou entre tudo que vistes? Quereis descrever-vos, se possível, o aspecto das coisas que então se apresentavam para vós? Resposta. Quando pude voltar a mim e ver o que havia diante dos meus olhos, estava como ofuscado, e não percebi bem as coisas, porque a lucidez não se restabelece instantaneamente. Mas Deus, que me deu uma profunda prova da sua bondade, permitiu que eu logo recobrasse as minhas faculdades. Vi-me cercado de numerosos fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem me cercaram sorridentes. Uma felicidade sem par os animava. E eu mesmo, forte, bem disposto, senti que podia transportar-me sem dificuldades através do espaço. O espírito não precisa caminhar, vamos dizer assim, né, para se transportar no mundo espiritual. Ele simplesmente, pela força do seu pensamento e pela determinação em ir a qualquer lugar, ele se transporta. O que então vi, não há palavras para que eu possa explicá-las nas línguas humanas. Voltarei para vos falar mais amplamente de todas as minhas venturas, sem, entretanto, ultrapassar o limite estabelecido por Deus. Sabei que a felicidade, como a entendeis, é apenas uma ficção. Vivei prudentemente, santamente, no espírito de caridade e amor, e estareis preparados para sensações que os vossos maiores poetas não poderiam cantar. Jesus falava isso com outras palavras, né? O senhor Samson reproduziu aqui de uma outra maneira aquilo que como Jesus retratava a vida espiritual e aquilo que esperava a vida do justo, né? Como Jesus se referia. Os contos de fada estão, sem dúvida, cheios de coisas absurdas. Mas não seriam eles, em algum ponto, a pintura do que se passa no mundo dos espíritos? O relato do senhor Samson não se assemelha a de um homem que, tendo dormido numa cabana pobre e obscura, de repente acordasse num esplêndido palácio em meio de uma corte brilhante? Exatamente isso, né? A nossa vida aqui é como se nós vivêssemos numa cabana, né? Numa casa bem ruim, e acordássemos no mundo dos espíritos em um palácio. É assim, mais ou menos, muito mal, comparando, é isso que acontece com todos aqueles que procuram viver uma vida digna, uma vida correta. Item de número 3. Pergunta de número 9. Sob que aspectos os espíritos se vos apresentaram? Sob o da forma humana? Resposta: sim, meu caro amigo. Os espíritos nos haviam ensinado aí na Terra que eles conservam no outro mundo a forma transitória que tinham nesse. E essa é a verdade. Mas que diferença entre a máquina informe que se arrasta penosamente ao peso das das provas e à fluidez maravilhosa dos corpos dos espíritos? A fealdade não existe mais. Não existe mais ninguém feio, né? Mas não existe mais, porque os traços perderam a dureza de expressão que caracteriza a raça humana. Deus abençoou todos esses corpos graciosos que se movem com todos os encantos da forma. A linguagem tem entonações intraduzíveis para vós, e o olhar possui o mistério das estrelas. Procurai ver pelo pensamento o que Deus poderia fazer em sua onipotência, como o arquiteto dos arquitetos,
e tereis feito uma frágil ideia da forma dos espíritos. Pergunta de número 10. Como vedes a vós mesmos? Como ele se enxerga, né? Como ele se vê no mundo espiritual? Essa é a pergunta de Kardec. Reconhecei-vos dotado de uma forma limitada, circunscrita, embora fluídica? Possuís uma cabeça, um tronco, braço e pernas? Resposta do Sr. Sanson a essa pergunta. O espírito, tendo conservado a forma humana, mas divinizada, idealizada, tem, sem dúvidas, todos os membros de que falais. Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, pois podemos, por nossa vontade, aparecer-vos e apertar-vos as mãos. Estou próximo a vós, todos, e apertei as vossas mãos amigas sem que o percebesseis. Nossa fluidez nos permite estar em qualquer lugar sem ocupar espaço e sem provocar nenhuma sensação nas pessoas, se for esse o nosso desejo. Nesse momento, tendes as mãos cruzadas e tenho as minhas nas vossas. Digo-vos, eu vos amo, mas o meu corpo não toma espaço. A luz o atravessa sem torná-lo visível. E o que chamaríeis um milagre, se ele fosse visível, é para os espíritos a continuidade de um fato comum de todos os instantes. A visão dos espíritos não pode ser comparada com a visão humana da mesma maneira em que os seus corpos não têm semelhança real, pois tudo se modifica no conjunto e na essência. O espírito, repito, tem uma persistência... vou ler novamente. O espírito, repito, tem uma perspicácia divina que a tudo atinge, podendo mesmo adivinhar o vosso pensamento. Por outro lado, pode tomar a forma que melhor lhe convenha para despertar as vossas lembranças. Mas, nesse ponto, o espírito superior, que terminou as suas provas, prefere a forma da existência que pôde fazê-lo aproximar-se de Deus. Pergunta número 11. Os espíritos não têm sexo. Entretanto, como ainda há poucos dias éreis um homem, tendes, nesse novo estado, uma natureza mais masculina do que feminina? Acontece o mesmo com o espírito que tivesse deixado o seu corpo há muito tempo? Resposta do Sr. Sanson. Não temos de possuir natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus os criou pela sua vontade e se, nos seus maravilhosos desígnios, quis que os espíritos se reencarnarem, quis que os espíritos se reencarnem na Terra, teve de acrescentar para isso a reprodução das espécies, por meio das condições próprias do macho e da fêmea. Mas vós o sentis, sem necessidade nenhuma de explicação. Os espíritos não podem ter sexo. Acrescenta Kardec a seguinte explicação. Sempre tem sido afirmado que os espíritos não têm sexo, pois este só é necessário para a reprodução dos corpos. Como os espíritos não se reproduzem, o sexo para eles seria inútil. Nossa pergunta não tinha por fim obter a confirmação desse fato, mas, em virtude da morte recente do Sr. Sanson, quisemos saber se ele ainda conservava, nesse sentido, uma impressão da sua condição terrena. Os espíritos purificados
compreendem perfeitamente a sua nova natureza. Mas entre os espíritos inferiores, não espiritualizados, há muitos que ainda acreditam na mesma condição terrena, conservando as suas antigas paixões e os seus desejos. Alguns ainda consideram como homens ou mulheres, e é por isso que dizem que os espíritos têm sexo. É assim que certas contradições decorrem do estado mais ou menos adiantado dos espíritos que se comunicam. O erro não provém dos espíritos, mas daqueles que os interrogam, sem se darem ao trabalho de aprofundar as questões. Pergunta de número 12. Que aspecto vos apresenta a nossa sessão? Para a vossa nova visão, tem o mesmo aspecto do tempo em que estáveis entre nós? As pessoas mostram-se com a mesma aparência? Tudo é claro e nítido como antes? Resposta do Sr. Samson. Bem mais claro, pois eu posso ler no pensamento de vós todos e sou muito feliz, graças com a boa sensação que me causa a boa vontade de todos os espíritos aqui reunidos. Desejo que essa mesma harmonia possa existir não apenas em Paris, na reunião de todos os grupos, mas em toda a França, onde os grupos são desunidos e se invejam, instigados por espíritos perturbadores que se divertem com a desordem, quando o espiritismo deve ser o esquecimento completo e absoluto do eu, a vaidade, né? Tem muito espírita brasileiro precisando aprender isso. Pergunta de número 13. Dissestes que podeis ler o nosso pensamento. Poderias nos explicar como se opera essa transmissão de pensamento? Resposta do Sr. Samson. Isso não é fácil. Para vos explicar esse estranho prodígio da visão dos espíritos, seria necessário lançar mão de todo um arsenal de elementos novos, para o que teríeis de conhecer tudo o que conhecemos, o que não é possível para as vossas faculdades, pois as vossas faculdades estão limitadas pela matéria. Paciência, tornai-vos bons e conseguireis isso. Tendes atualmente apenas o que Deus nos concedeu, mas com a possibilidade de progresso contínuo. Mais tarde, sereis como nós. Tratai de morrer bem para saberdes muito. A curiosidade que estimula a atividade pensante do homem vos acompanha certamente até a morte, reservando-vos para então a satisfação de todas as curiosidades passadas, presentes e futuras. Nessa expectativa, eu vos direi, para responder mal ou bem a vossa pergunta, o ar que vos envolve, impalpável, como nós, os espíritos, está marcado pelo vosso pensamento. O vosso próprio hausto é, por assim dizer, a página escrita dos vossos pensamentos. Essas páginas são lidas e comentadas por espíritos que constantemente se acercam de vós. São eles os mensageiros de uma telegrafia divina a que nada escapa. Aqui tem um rodapé de número 50, nota do tradutor, que diz o seguinte. Todo este item 13 é uma verdadeira aula sobre telepatia, que os atuais parapsicólogos deviam ler. Toda a dificuldade encontrada pela parapsicologia na tentativa de controlar o processo telepático de maneira a poder utilizá-lo na vida prática se resume nisso que o Sr. Samson revelou, ou seja, a telepatia depende da capacidade de libertação do espírito, da maior ou menor facilidade com que ele se desprende do corpo. A frase, tratai de morrer bem,
para saberes muito, encerra uma filosofia de vida e uma explicação científica da chamada visão paranormal. A faculdade da visão é do espírito e não do corpo. Uma vida espiritualizada liberta o espírito das limitações da matéria e, consequentemente, amplia a visão espiritual do homem, que cientificamente se conhece hoje como visão mental. Quando a morte chega, o espírito já semi-liberto em vida não encontra dificuldades no uso natural das suas faculdades normais. Por outro lado, os pensamentos são formas energéticas, segundo a própria parapsicologia, hoje admite, explicando-se, portanto, que se apresentem escritos ou impressos no elemento fluídico, o mais sutil da atmosfera e, consequentemente, o próprio hausto humano, que fisicamente serve para a articulação das palavras, traduzindo e transmitindo pensamentos no plano material. Subtítulo: A Morte do Justo. Após a primeira comunicação do Sr. Sanson, dada na Sociedade de Paris, o Espírito transmitiu, sob o título acima, A Morte do Justo, a comunicação seguinte, 2 pontos. A morte do homem de que vos ocupais, portanto, Sr. Sanson, nesse momento foi a do justo, quer dizer, uma morte calma e cheia de esperança, como o dia sucede naturalmente à aurora. A vida espírita sucedeu para ele a vida terrena, sem abalo, sem ruptura, e o seu último suspiro foi exalado no verdadeiro hino de reconhecimento e de amor. Como são poucos os que fazem assim essa difícil passagem. Como são poucos os que, após as ilusões e os desesperos da vida, percebem o ritmo harmonioso das esferas. Assim como o homem saudável, quando mutilado, sofre ainda a sensação dos membros perdidos, a alma do homem que morre, sem fé e sem esperança, se sente dilacerada e aflita ao escapar do corpo, lançando-se no espaço, inconsciente de si mesmo. Orai por estas almas perturbadas, orai por todos os que sofrem. A caridade não se restringe à humanidade visível, socorre e consola também os seres que povoam o espaço. Tivestes a prova disso pela súbita conversão do espírito tocado pelas preces espíritas que fizestes no túmulo desse homem de bem, que deveis interrogar, pois deseja vos fazer progredir no caminho reto. O amor não tem limites, expande-se no espaço, dando e recebendo ao mesmo tempo as suas divinas consolações. O mar se estende numa perspectiva infinita. Seu limite no horizonte parece confundir-se com o céu, e o espírito se deslumbra com o magnífico espetáculo dessas duas imensidades. Assim, o amor mais profundo do que o mar, e infinito como o espaço, deve ligar-vos a todos os homens e espíritos na mesma comunhão da caridade, realizando a admirável fusão do efêmero com o eterno. Assinado George, foi o espírito que manifestou-se a respeito do desencarne do Sr. Sanson. Agora, Kardec vai iniciar estudos sobre o desencarne do Sr. Jobard, que é diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, nascido em Baissei, Alto Marne, e falecido em Bruxelas, de um ataque de apoplexia fulminante, a 27 de outubro de 1861, com a idade de 69 anos. E nós vamos deixar este estudo para a próxima quinta-feira, não é? Para nós começarmos daí na próxima quinta-feira. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida e quiser tirá-la, esse é o momento oportuno. Vocês podem fazer aí pelo chat e a gente responde na medida do nosso conhecimento.
Se não houver nenhuma pergunta, então nós vamos encerrar. Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, o nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo livro O Céu e o Inferno, estudado nesta noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade que vivemos e dessa forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a força necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite, e que assim seja.